Movimentação de pessoal. O transporte da força de trabalho entre as unidades de operação e as embarcações precisa ser realizado levando em considerações uma série de procedimentos de segurança. A transferência de empregados depende das condições de tempo e de mar e necessita da aprovação do responsável pela unidade operacional e do comandante da embarcação. A transferência de empregado será feita em condições normais, somente durante o dia e com boa visibilidade. Entretanto, a transferência poderá ser realizada durante a noite em casos especiais. Transferência por cesta. O responsável pela unidade operacional deve decidir quanto à necessidade de transferência por cesta. Ele também precisa estar seguro de que o local a receber a cesta está livre de obstáculos, materiais ou empregados. Ele deve decidir quanto às limitações de visibilidade e iluminação do local de transferência. Decidir quanto às limitações do uso do guindaste e da cesta em função da velocidade do vento e estado do mar. Assegurar-se de que os empregados que serão transferidos foram preparados e instruídos quanto ao procedimento de transferência e em condições físicas apropriadas. Assegurar-se de que a embarcação é adequada para a transferência e que seu comandante está ciente do procedimento estabelecido. Designar um supervisor de convés quando não houver supervisor de movimentação de cargas embarcado. Assegurar-se de que a cesta a ser usada foi inspecionada e está dentro do período de validade de seu teste anual. Assegurar-se de que há comunicação satisfatória por rádio entre a instalação marítima, o guindaste e a embarcação. Efetuar os registros no diário de ocorrências ou no diário de navegação, conforme o caso da unidade operacional referente à operação realizada. Assegurar-se de que a unidade operacional de destino tem condições de receber os empregados a serem transferidos. São deveres do comandante da embarcação. Informar ao responsável pela unidade operacional que concorda com a realização da transferência e que conhece o procedimento que será adotado. Manter a embarcação no local determinado. Assegurar-se de que a tripulação de convés está nos postos determinados pelo procedimento de transferência e de que conhecem o procedimento. Determinar um supervisor de convés. O operador de guindaste deve assegurar-se de que entendeu perfeitamente o procedimento de transferência. Assegurar-se de que o guindaste está em condições de operar com segurança. Assegurar-se de que são adequadas as condições de iluminação das áreas de saída e chegada da cesta quando das transferências noturnas e confirmar tal fato ao responsável pela unidade operacional. Operar o guindaste e movimentar a cesta de acordo com o procedimento de transferência. Assegurar-se de que tem plena visibilidade das áreas de transferência e de que a velocidade do vento está dentro do limite fixado no procedimento. Estar certo de que foram estabelecidas comunicações adequadas. Serão designados 2 empregados, um na unidade operacional e outro na embarcação, para atuarem como supervisores de convés. Assegurar-se de que os empregados a serem transferidos estão prontos para a transferência, usando o vestuário e os equipamentos de segurança necessários e entenderam completamente o procedimento. Os empregados que serão transferidos devem estar cientes de que entenderam completamente o procedimento de transferência, confirmarem que estão de acordo com a transferência, usarem de modo correto os coletes salva-vidas e os demais equipamentos de segurança, não estarem trajado de boné ou touca ou chapéu ou camiseta sem manga ou bermuda ou sandália ou calçado aberto. É proibido ser transportado segurando objetos ou materiais como bonés ou toucas, chapéus, jornais ou prospectos ou revistas, lenços, paletós ou pulôveres. Transbordar somente a bagagem individual com peso máximo de 15 kg, com as dimensões de 65 cm por 35 cm por 30 cm, que deve ser transbordada no meio da cesta de transferência. O mestre de cabotagem tem o dever de
assessorar o responsável pela unidade operacional quanto às condições ambientais, acompanhar o transbordo e assegurar-se de que os empregados a serem transferidos estão prontos, usando vestuário adequado e equipamentos de segurança necessários, e estar em contato via rádio com os empregados envolvidos na operação de transbordo. Para a transferência de empregado entre unidade operacional e embarcação por cesta, quando do transporte de empregados entre unidade operacional e terra firme ou outra unidade operacional, a embarcação deverá dispor de área livre de convés com dimensões suficientes para receber de maneira segura a cesta de transporte. As operações de transferência somente deverão ser realizadas com visibilidade mínima de 3 km ou 1,6 milha náutica. Vento com intensidade máxima de 30 nós ou 55 km por hora. Altura máxima de onda de 3 metros. O empregado a ser transferido deverá usar colete salva-vidas de tipo aprovado pela DPC, Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, e dotado de protetor para a nuca, apito e dispositivo de sinalização luminosa. Deverá estar disponível no convés da embarcação uma boia salva-vidas com retinida de comprimento mínimo de 25 metros. O bote de resgate da unidade operacional ou da embarcação deverá estar em condições de lançamento imediato durante a transferência. A cesta de transferência deverá estar em bom estado de conservação, dentro do prazo de validade de seu teste anual de carga para que possa ser utilizada na transferência de empregados. A data do teste deverá ser marcada com tinta indelével no flutuador inferior da cesta. A cesta deverá ser mantida e armazenada de modo que esteja pronta para utilização a qualquer momento. Antes de cada utilização, a cesta deverá ser inspecionada visualmente pelo responsável pela unidade operacional ou por empregado por ele designado. Toda cesta para transferência deverá ter sua capacidade de transporte claramente marcada na lona de proteção do fundo, e esta capacidade não deverá ser excedida sob nenhuma hipótese. O treinamento de empregados para transferência por cesta deverá ser incluído nos programas de preparação para o primeiro embarque feitos em terra e nos programas de treinamento na unidade operacional. O treinamento consistirá no detalhamento de todos os aspectos do procedimento de transferência, na explicação de como se posicionar e se segurar na cesta, de como proceder na saída e na chegada na embarcação ou na unidade operacional e em um embarque na cesta. Durante o treinamento, a cesta deverá ser elevada até uma altura de 1,5 m acima do piso. Não deverá, sob qualquer pretexto, ser balançada ou colocada em suspensão sobre o mar. O local a receber a cesta deverá ter, no mínimo, 4 metros por 4 metros de área disponível. Além dos supervisores de convés e seus auxiliares diretos, somente deverão permanecer na área de chegada ou saída da cesta os empregados que serão transportados naquela viagem específica. Os empregados transportados deverão ficar no lado externo da rede cônica, de pé sobre o flutuador inferior, diante dos acessos existentes na rede cônica e localizadas de modo a se obter uma adequada distribuição de carga, e deverão segurar firmemente os cabos que ladeiam o acesso. A movimentação da cesta deverá ser feita em obediência a sinais feitos pelos supervisores de convés. É proibida a transferência por cesta sobre obstáculos que possam causar lesão nos usuários. O içamento e o arriamento da cesta na embarcação deverão ser feitos com a cesta sobre o mar aberto, fora da vertical da embarcação. A embreagem e as engrenagens do guindaste deverão estar conectadas durante todas as operações de movimentação da cesta. O responsável pela unidade operacional ou o comandante da embarcação deverá verificar o estado físico dos empregados que irão fazer uma transferência antes que esta se inicie, de modo a assegurar-se de que todos estão fisicamente aptos a fazê-lo. Caso algum empregado a ser transferido esteja enfraquecido por enjoo ou doente a ponto de estar incapacitado para ser transferido,
O comandante ou responsável pela unidade operacional deverá avaliar quanto à possibilidade de que ele seja transferido por cesta, usando-se o procedimento especial de segurança previsto no item 593, ou transferido por outro meio de transporte ou retornando à terra firme. Caso o responsável pela unidade operacional ou o comandante da embarcação opte pela transferência por cesta, o seguinte procedimento deverá ser utilizado. Os supervisores de convés e o operador do guindaste deverão ser notificados das condições da transferência. O empregado deverá ser transferido sentado no interior da rede cônica, usando um cinto de segurança do tipo cinturão, com travessão, estando este passado entre os cabos que compõem a rede cônica. 2 empregados acompanharão o empregado mareado ou doente na cesta para assisti-lo durante a transferência. Após cada transferência, o responsável pela unidade operacional deverá fazer o registro do evento no diário de ocorrências ou no diário de navegação, indicando nome da embarcação, nome do seu comandante ou mestre, total de pessoas transferidas em cada sentido, condições de visibilidade, velocidade do vento e altura das ondas durante a transferência, anomalias observadas, transferência de empregado mareado ou doente, recusa de transferência, etc., e acidentes ocorridos. A transferência de empregados por cesta durante a noite somente poderá ser realizada para permitir o acesso a embarcações para execução de trabalhos de apoio à unidade operacional ou operações necessárias à sua segurança, mediante autorização do responsável pela unidade operacional e sob sua supervisão ou de um subordinado seu, especialmente designado para supervisionar aquela operação específica. O responsável ou seu subordinado especificamente designado para supervisionar a operação deverá estar presente no local da transferência durante todo o seu desenvolvimento. Deverá ser providenciada a iluminação para as áreas de chegada e saída da cesta que seja considerada suficiente pelo operador do guindaste, que deverá confirmar esta condição ao responsável pela unidade operacional. Deverá ser providenciada, além da iluminação, luminária tipo holofote, cujo facho luminoso acompanhará a cesta durante toda a operação. No máximo, 2 empregados serão transferidos em cada viagem na cesta. O bote de resgate deverá estar com sua tripulação a postos no local e em condições de lançamento imediato. As condições limites para velocidade de vento e estado do mar deverão ser as seguintes: vento com intensidade máxima de 21 nós ou 38 km por hora. Altura máxima de onda, 2 metros. Nenhum empregado será transferido entre uma embarcação e uma unidade operacional contra sua vontade, seu pleno consentimento ou sem prévio conhecimento de como proceder durante a transferência.